colocar agora esse salto aqui, tá? Só que é igual Até minha mãe falou, Roberto, você falou que o apartamento é igual, só tem um quarto a mais, não é não. Ele é bem maior, só falou que a oferta foi aceita. E, gente, meu noivo tava assim, falei... Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia 20 de fevereiro, agora são 7h17 da noite. E eu estou aqui no meu banheiro, eu vou fazer esse vlog aqui no banheiro, me arrumando. E vai ser só esse o vídeo. Vou só estar aqui me arrumando com vocês, mas enquanto eu me arrumo, eu vou conversar com vocês sobre atualizações da minha vida, tudo que tá acontecendo, gente, porque eu tenho muita coisa pra conversar com vocês. E aí, no próximo vídeo, vocês vão ver um vlog normal. Bom, pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Roberta Frossar, eu moro aqui em Nova York e eu estou grávida, caso você não percebeu ainda. Gente, olha a blusa, tá ficando pequena já, gente. Mas, ó, tô grávida, gente, 7 meses e meio. O quê? 30 semanas? Eu acho que é isso. E, primeira coisa, sobre o apartamento aqui em Manhattan. Mais pro sim do que pro não, que a gente vai se mudar. E eu quero contar pra vocês a história, o babado que aconteceu em relação ao apartamento aqui em Manhattan. Eu vou contar tudo pra vocês, gente, desde o começo. Então esse vlog já vai ser longo o suficiente, por isso que eu queria realmente gravar um vídeo só conversando com vocês, porque se eu falar tudo que eu tenho que falar e ainda gravar vlog, o vídeo vai ficar 3 horas de duração, sabe? Desde o começo, assim, a história. A gente morava em um apartamento de um quarto e depois a gente resolveu que a gente ia comprar um outro apartamento. Aquele apartamento agora, a gente não chegou a vender ele, tá alugado. Na época, quando a gente saiu de um apartamento de um quarto e um banheiro, a gente pensou se a gente não ia para um apartamento de 3 ou 4 quartos. Por que não de 2? Porque a gente ia fazer já um escritório, então, tecnicamente, sair de um apartamento de um quarto e um banheiro e para um apartamento de 2 quartos, né, 2 suítes, é a mesma coisa, porque a gente ia fazer um quarto nosso, um quarto escritório. Então a gente pensou, vamos para um de 3, porque a gente vai ter um quarto nosso, um escritório e um quarto de visita. Porque, por exemplo, a gente tem família que às vezes vem aqui pra Manhattan e vem ajudar a gente com alguma coisa. Eles não tinham onde ficar, sabe? Nem sempre família fica com a gente, já falei pra vocês, já até minha família, inclusive, prefere ficar em hotel porque eles têm mais privacidade e hotel, né, tem café da manhã, tudo isso. Realmente fica com a gente quem vem pra ficar com a gente, sabe? Não é pra quem vem pra Manhattan, pra Nova York. É assim, sempre minha mãe, que vem me ajudar aqui em casa, ou a mãe do meu noivo, enfim. Aí, elas vinham pra cá, só que não tinham onde dormir no apartamento, sabe? Então a gente sempre tinha que pegar um hotel perto e ficava meio chato. Aí, nós pensamos, vamos pra um de 3 quartos, porque aí tem o quarto pra minha mãe ou pra minha sogra, né? A gente pegou um de 3 quartos, só que na época a gente pensou se a gente já não pegava um de 4 quartos. Porque a gente sabia que eventualmente, quando a gente tivesse filho, a gente ia precisar de 4 quartos, ainda mais porque o meu noivo, eu sempre quis ter 3 a 4 filhos. E ele também, ele quer 10 filhos, se possível. Então, e a gente já sabia que eventualmente um apartamento de 3 quartos ia ficar pequeno. Daí a gente pensou, vamos ver de 4. A gente chegou a ver de 4 quartos também, além de 3 quartos. Só que o nosso raciocínio foi, um apartamento de 3 quartos não é só o valor, o de 4 quartos não é só mais caro do que um de 3 quartos, então tem essa diferença de valor na hora de comprar, mas também o valor mensal, que é o valor de carrying cost, que a gente chama, que é o custo de carregar o apartamento, que é o custo do condomínio e o custo do imposto. O imposto, na verdade, é anual, só que assim, dividido por 12, o imposto é maior, o condomínio é maior, o valor do apartamento é maior. Então a gente pensou, a gente vai carregar esse custo até precisar, é um custo desnecessário que você vai ter gasto, sabe? E aí o nosso raciocínio foi, vamos pegar um de 3 quartos, quando a gente precisar, a gente muda para um de 4. Então compramos esse apartamento e agora, a gente, como eu tô grávida, chegou a hora de precisar dos de 4 quartos. Porque o que a gente vai fazer? É um quarto nosso, um quarto escritório que a gente tem aqui, né? E um quarto de visita. O quarto de visita pode ser o da bebê, só que vem minha mãe e minha sogra. Minha sogra mora na China, minha mãe no Brasil. Vem as duas pra cá ficar com a gente. E não vou ter como ter essas duas pessoas com a gente, sabe? Então, o que a gente pensou? Como minha mãe vai vir pra me ajudar com a bebê e minha sogra vai vir pra me ajudar com a casa, lavar roupa, passar roupa,
deixar as coisas arrumadinhas. Só que mesmo assim a gente vai ter uma cleaning lady, a gente tem cleaning lady, ela veio limpar aqui hoje inclusive, que ela vem a cada 2 semanas fazer faxina pesada. E eu mantenho, sabe, as coisas. Deixo tudo limpo, organizado, eu faço lavanderia, eu passo roupa e tal. Então a gente vai manter a cleaning lady a cada 2 semanas, ou até uma vez por semana, se a gente achar necessidade. E minha sogra mantém pra mim, entendeu? Faz o que eu faço. E minha mãe me ajuda com a bebê. Aí como que minha mãe vai me ajudar? O que a gente planejou fazer? Vai ficar meu noivo dormindo no nosso quarto normal, minha mãe dormindo com a bebê, minha sogra dormindo no outro quarto de visita, né? Então, meu noivo no nosso quarto, minha sogra num quarto sozinha, a bebê com a minha mãe e eu, e aí um quarto de escritório, né? Por isso que é 4. E aí eu vou dormir com a minha mãe ou com o meu noivo. Por quê? Minha mãe fala pra mim, filha, você vai precisar descansar também. O bebê no começo, a cada 3 horas tem que mamar e tal. Só que às vezes você pode estar muito cansado uma noite. Eu pego pra você, sabe? Tipo assim, eu dou na mamadeira o seu leite. Eu quero amamentar, né, gente? Com o meu próprio leite. Só que eu posso ter a opção de não dar só no peito, sabe? Tipo assim, dar também na mamadeira. E aí minha mãe falou, filha, você pode ficar algumas noites dormindo no seu quarto pra você dormir uma noite inteira e descansar. E eu fico com ela à noite, ou vice-versa. Tipo assim, minha mãe às vezes pode dormir no quarto com a minha sogra, pra minha mãe também descansar a noite inteira, sabe? Então, eu também posso dormir junto com a minha mãe, porque a gente vai pegar uma cama. A cama aqui do quarto é uma cama que dá 2 pessoas dormindo, então eu posso dormir com a minha mãe. Mas lá na casa, aí é outro assunto, gente, a casa. Lá na casa é uma cama que eu comprei que puxa uma cama embaixo, sabe? Então dá pra dormir tanto eu quanto minha mãe. Então, tipo assim, eu vou ficar dormindo no meu quarto sozinho com meu noivo, ou dormindo no quarto com a bebê, eu sozinha, e minha mãe dormindo com minha sogra porque ela quer descansar. Lá na casa dá pra minha mãe dormir no quarto sozinha e minha sogra no outro, porque ela tem quarto suficiente. Mas tô falando aqui em Manhattan, um apartamento de 4 quartos, que é escritório, né? Então minha mãe pode dormir ou com a bebê ou com a minha sogra. Eu posso dormir ou com a minha mãe, com a bebê, ou eu sozinha com a bebê ou com meu noivo, entendeu? Então essa é a organização. Eu não vou ter a bebê comigo no quarto com meu noivo, porque não tem necessidade, né, gente? Tipo assim, meu noivo tem que acordar cedo pra trabalhar, aí vai ficar 2 pessoas que não sabem fazer nada com criança, vou ter que acordar minha mãe, aí acordo, saio, e tipo assim, sabe, eu acho que isso de dormir assim com o noivo, a criança, que aí você acorda os 2 desnecessariamente, eu acho que é mais pra quem não tem rede de apoio, né, assim como eu tenho. Então eu não preciso acordar meu noivo, tipo, deixa ele dormir, aí durante o dia ele vai trabalhar, volta, ou ele trabalha de casa, enfim, ele pode decidir o que fazer porque é a empresa dele, né? Ele trabalha de casa, cuida da bebê, aprende a fazer as coisas, sabe? Não precisa fazer à noite. Então deixa ele dormir porque ele também precisa trabalhar. E é isso que a gente vai fazer. Aí eu tava muito assim, sabe, gente? Tava pensando, será que a gente se muda pra um apartamento de 4 quartos agora? Eu não sabia se a gente saía do hospital e ia pra casa ou aqui pra Manhattan, porque o hospital que eu vou parir é aqui em Manhattan. Então eu ficava pensando, se a gente tiver um apartamento de 4 quartos, pronto, quando eu parir, daí a gente vem pra Manhattan, porque é mais fácil, porque eu vou querer que a pediatra seja aqui em Manhattan. Mas se eu não tiver um apartamento de 4 quartos pronto, até eu parir, então a gente vai direto pra casa. Aí eu fiquei na opção, será que a gente compra um apartamento de 4 quartos agora? Ou será que... Uma outra opção também, uma outra ideia que eu tive, que eu até cheguei a fazer um tour de um apartamento que tava alugando aqui no prédio, de um quarto, que eu falei, que tal a gente manter esse apartamento aqui e aí só alugar um apartamento de um quarto aqui no prédio pra minha sogra? Até a gente achar um de 4 quartos, sabe? Pra não ter essa pressa, assim, de meio que ter que comprar na pressa e às vezes você não pega uma coisa que você ama tanto. E uma outra coisa também, eu tava pensando tudo nisso durante o inverno e durante o Natal e Ano Novo. Gente, Natal e Ano Novo não é época de comprar apartamento, porque as pessoas estão... Ninguém vai botar o apartamento à venda no Natal e Ano Novo, sabe? É tipo assim, os apartamentos que estão no mercado, disponível pra compra, normalmente é apartamento que não vendeu, entende? E inverno também, o inventário sempre é baixo. Daí vai ficando quente, vai chegando perto do verão, que é julho, junho, daí vai entrando o apartamento no mercado, sabe? E aí depois lá pra dezembro é tipo assim, o que não vendeu depois do verão. Aí eu pensei, olha, como era inverno também, eu falei, agora não tá tendo apartamento bom, então vamos tentar alugar um pra minha sogra. Eu cheguei a ver um aqui no prédio, só que eu tava pensando, gente, vou falar a verdade pra vocês, tá? Um apartamento de um quarto aqui no prédio tava 9 mil. Aí eu falei, gente, o valor
do aluguel, não tá valendo a pena, sabe? Porque se você calcular 9 mil vezes 12, dá cento e poucos mil dólares por ano pra depois um negócio que não é nosso. A gente não gosta muito disso de alugar, por isso que o apartamento que a gente morava de um quarto é comprado, esse aqui é comprado. Eu acho que aluguel é muito jogar dinheiro fora, sabe? Porque você tá gastando tudo isso e você não tem depois o negócio. Aí eu tava meio um pouco com o pé atrás, assim, de alugar, ainda mais porque, como eu falei pra vocês, ia chegar o verão. Porque imagina se a gente aluga um apartamento por um ano e depois no mês número 4 do aluguel, eu acho uma coisa que eu gosto, sabe? E aí eu vou estar pagando um aluguel, comprando um apartamento, sabe? É muito dinheiro jogado fora, eu acho. Então eu acho que a opção melhor foi esperar, não alugar nada, porque alugar ia deixar a gente meio que preso. Ir lá pra casa. Então, saiu de Manhattan, vai pra casa, saiu do hospital aqui, vai direto pra casa. Lá na casa tem conforto pra todo mundo, minha mãe não precisa depois dormir com a minha sogra, se a minha mãe quiser dormir sozinha. Também, como vai ser em maio que tá pra nascer bebê, dia 2 de maio, seria legal a gente passar o verão lá, porque é uma casa de verão, uma casa na praia. Ia ser bom pro Siren, porque o Siren ia ficar indo na praia todos os dias, ia ser mais fácil com o bebê, mais confortável. Então, a gente vai lá pra casa, a gente fica lá, enquanto aqui em Manhattan a gente vê o que acontece, sabe? Porque a gente, às vezes, vê um apartamento de 4 quartos que a gente gosta, ou talvez a gente alugue pra minha sogra. Enfim, eventualmente a gente tem que voltar pra Manhattan, porque meu noivo trabalha aqui em Manhattan. Mas a gente pode passar o verão lá na casa. Meu noivo fica vindo aqui pra Manhattan, não precisa vir todos os dias, mas pode vir, sei lá, 1 ou 2 dias na semana. É bom que ele vai ter mais tempo com a bebê também durante o dia. E ele trabalha de casa, vai estar lá com a gente. É mais confortável pra ele trabalhar, porque o escritório você não consegue ouvir o bebê chorando, sabe? Tudo é melhor. Então, isso que a gente vai fazer. Só que nesse meio termo a gente não parou de ver apartamentos de 4 quartos, sabe? E a gente chegou a ver um que eu tinha amado, o apartamento, que é aqui na área. Aqui perto daqui onde eu moro. Essa área aqui é uma área muito boa. Eu acho que é o melhor bairro de Manhattan, se vocês me perguntarem. É um bairro de luxo, é um bairro residencial, mas também tem loja, tem restaurante, mas assim, não é como você morar em uma área em Manhattan, que é, sabe, aqui tem verde, tem grama, tem lojas que eu gosto, tem shopping que eu amo ir lá no shopping. E esse shopping é muito bom porque quando tiver inverno, eu consigo passear com a bebê dentro do shopping e não é... Em Manhattan não é fácil ter shopping, né? Normalmente as lojas são tudo abertas, assim, na rua. Então eu gosto que é perto de um shopping, porque quando for frio, eu quiser dar uma volta com a bebê, eu consigo ir no carrinho e você não tá na rua no maior inverno, sabe? O Siren, que é o meu cachorro, ele tem o passeador dele, o dog walker, que ele gosta. Eu não quero que o Siren perca o dog walker. Eu não quero que o Siren perca os lugares que ele gosta de ir. Então, assim, eu queria ficar por aqui, sabe? Tem uma moradora aqui do prédio que ela vendeu os apartamentos do prédio quando o apartamento estava em construção ainda. E ela até chegou a comprar um pra ela, tanto que ela mora aqui. Daí ela conhece todos os donos dos apartamentos. Ela também tem um cachorro, eu conheci ela através do cachorro dela, porque a cachorrinha dela adora brincar com o Siren. Então, eu falei pra ela, olha, a gente tá pensando em comprar e até alugar também. Ela foi a pessoa que mostrou o aluguel pra gente. Aí ela falou, olha, tem esse apartamento, a gente chegou a ver 4 apartamentos aqui. Tem esse que a gente mandou oferta. Foi o único que a gente viu aqui que a gente mandou oferta, além do aluguel. Do aluguel eu mandei? Não lembro se eu mandei ou não. Mas eu acho que eu mandei e depois eu voltei atrás. Eu falei, não quero mais. Enfim, mandamos a oferta pra esse. E eles aceitaram. Semana passada... Não, essa semana. Terça-feira. Eles aceitaram a oferta. Agora falta a gente comprar. Mas, pelo menos a oferta a gente já foi aceita. Gente, agora eu vou secar o cabelo. Já falo com vocês. Mas como hoje tá chovendo, vou passar esse produto aqui da Uau, que ele é um produto que ele ajuda a não ficar com frio, sabe? Com chuva. Daí é assim, ó, você passa e mexe. O cabelo fica todo selado, principalmente aqui na frente pra mim, que ele pega muito quando tá chovendo. Pronto, vou pegar um pente. Agora eu vou secar o cabelo e já falo com vocês. Sobre... Onde que eu tava, gente? O apartamento. Mandamos a oferta. A oferta, gente, foi bem tensa a negociação. A gente ficou 1 mês trocando e-mail. Como que funciona esse tipo de coisa? Quando colocam um valor no mercado, é sempre o valor mais alto. Isso é normal.
Mas daí você fica negociando, sabe? Então, por exemplo, um apartamento tá no mercado por 1 milhão, sei lá. Você coloca no anúncio 1 milhão, só que na hora que você vai ofertar, você não fala 1 milhão, você fala 700 mil. Aí ele vai falar, não, vamos fazer 995. Aí você fala, tá bom, 750, entendeu? Tipo, até vocês chegarem em um acordo. E isso é normal, tá? Daí a gente colocou uma oferta, só que a pessoa tava bem firme, sabe? Por que acontece, gente? Isso é uma coisa até que eu aprendi que eu não devo ter mais broker que representa os dois lados, uma pessoa só. Porque como ela tem um apartamento aqui, como eu falei pra vocês, e ela conhece os donos, ela tem interesse em manter os valores altos. Por quê? Isso afeta as futuras vendas dela, isso afeta o apartamento dela, porque ela também tem apartamento aqui. Claro que ela quer manter, né, o valor alto do prédio. E uma outra coisa também, como a gente chegou a ver outros apartamentos aqui nesse prédio com ela, como eu falei pra vocês, ela sabe o quanto a gente pode gastar. E a gente pode gastar bem mais do que o valor do apartamento. Então, ela sabe porque a gente chegou a ver um apartamento bem maior, também de 4 quartos. Tem 2 layouts nesse prédio de 4 quartos. Um que é enorme e muito mais caro, assim, é o dobro do valor, quase. E esse outro que a gente tá comprando, que foi aceita a oferta, né? Então ela sabe que a gente pode gastar, tipo assim, quase que o dobro, sabe, do valor. Então ela quer que a gente compre esse por o que tá sendo pedido. E não, gente, eu não vou comprar só porque tá pedindo. A gente vai negociar o valor e eu vou querer um valor que eu acho que é justificável pro valor do prédio, até porque eu não quero um dia revender e perder dinheiro, sabe? Se a gente for revender um dia. Então não é porque eu tenho que eu vou pagar o que estão pedindo, né? Você tem que negociar o valor e tem que ser um valor que os dois estejam felizes. Então, em uma negociação assim, as duas pessoas têm que estar felizes, tanto o vendedor quanto o comprador. E ela, eu acho que ela estava falando com o dono do apartamento, olha, fica firme no valor porque eles têm isso para gastar, entendeu? Então ele não estava negociando para baixo. E a gente falou, olha, se ele não negociar para baixo, eu não vou mandar outra oferta. Se ele falar, olha, às vezes o vendedor fala assim, não vou nem mandar uma contra-oferta porque esse valor não vale a pena, sabe? Só que a gente tava mandando um valor que já era maior do que ele tinha pago. E já era um valor razoável em relação a outros apartamentos, também de 4 quartos, com o mesmo layout. Não era uma oferta assim muito abaixo, sabe? Ele já ia sair fazendo dinheiro. A gente falou, não, olha, a gente não vai negociar se ele não responder com uma contra-oferta. E aí ele não respondeu com uma contra-oferta e ficou por isso mesmo. Uma semana depois, ela voltou com uma contra-oferta por 100 mil a menos. Então a gente falou, então tá, vamos mandar agora uma outra oferta. Mandamos uma outra oferta, acima, né, do que a gente tinha ofertado. Ela falou, olha, recusado. E ficou por isso mesmo. Falou que, gente, essa mulher tava enchendo o meu saco. Ela falou, não, vocês têm que mandar a contra-oferta rápido, porque tem outras opções, não sei o que. Ela ficava me ligando, juro. E eu até falei pra ela, olha, a gente vai ver e depois eu te ligo. Só que eu tava meio ocupada com os estudos e tal. Então eu tava demorando uns dias, sabe, pra poder pensar nisso. E ela ficava me ligando. Aí eu falei com ela, olha, eu ainda não pensei, eu preciso de mais um tempo. Aí ela, não, eu só preciso responder rápido, porque o vendedor tá com uma outra opção que é muito boa. E eu queria que você respondesse rápido. Aí eu falei, tá, eu não acho que ele devia ficar me apressando. Tipo assim, ela tava passando pra mim como se não fosse ela que tivesse me apressando, fosse o vendedor, entendeu? E ela tivesse só fazendo o que ele pediu, tipo assim, digamos, sabe? Aí eu falei, olha, ele não devia estar me apressando, né? Até porque em uma negociação, o que isso me mostra? Que ele tá desesperado. Então, aí mesmo que eu não vou aumentar minha oferta, tipo assim, se eu for aumentar, eu vou ser cautelosa, porque eu vou pensar, olha, ele tá meio desesperado. Isso não é uma coisa boa quando você vai vender, sabe? Falei, olha, não vou, espera. Ele devia saber, ele como uma pessoa, né, que ele não morava no apartamento, ele tava alugando, tá alugando até hoje. Então, ele não mora lá, então ele é um investidor, sabe? Eu falei, olha, ele como investidor, ele devia saber que você não deve ficar apressando o comprador, porque ele vai perder dinheiro. Aí ela falou, não, mas ele tá me apressando e tal. Aí
a gente mandou uma outra oferta e foi a oferta final. Só que acontece, tem também esse apartamento, quando ele comprou com um storage, como que fala em português? Com armazenamento. O que é isso? É um armazenamento que tem aqui no prédio, que nem todos os apartamentos têm, isso depende. Tem pessoas que compraram, tem pessoas que não. Mas é um armazenamento que é por... É assim, é um armazenamento, gente. Vocês nunca viram não como que é? Tipo, é um quadrado assim, que aí você consegue colocar coisa dentro, sabe? Tem vários, um do lado do outro. Tipo um quadrado assim do chão ao teto. Tem vários, como se fosse um armário. Que aí você consegue entrar no armário, consegue colocar prateleira, tipo, tem espaço bom, sabe? E ele comprou esse armazenamento junto quando ele comprou o apartamento. E ele aluga o apartamento e o armazenamento. Porque como não tem armazenamento que é o mesmo número de apartamentos, tem gente que não comprou junto com o apartamento e quer alugar, entendeu? De alguém que tenha. Daí a gente estava tentando ver sem armazenamento. Por quê? A gente tem a casa. Eu não preciso de armazenamento em Manhattan, sabe? Porque tudo que eu não uso tá lá na casa. E o armazenamento é 75 mil. Aí eu falei, gente, ó, eu vou mandar a oferta sem armazenamento, né? Porque a gente não precisa. E aí você bota 75 mil aqui, 75 mil ali. Tudo bem que é um valor meio que irrelevante em relação ao valor do apartamento, mas eu não vou, sabe, eu vou negociar sem o armazenamento, porque eu não preciso. Daí ele não tava realmente querendo vender sem o armazenamento, e eu até pensei, olha, eu acho que às vezes o armazenamento é bom para quando a gente tiver filho, porque eu posso, talvez, colocar bicicleta de criança, patinete, sabe? Coisa assim que eu não quero deixar no apartamento. Então, às vezes é bom. Aí, falei, quer saber? Então tá, então eu vou mandar 2 ofertas. Aí eu mandei oferta final. Falei, olha, essa é a oferta final, tipo assim, ou você aceita ou tchau. É isso aqui, o valor tanto com armazenamento, valor tanto sem armazenamento. E eles recusaram. Ele, né, o vendedor, recusou, aí a broker falou, olha, a oferta foi recusada. Muito obrigada. Falei, então tá, então é isso. Obrigada. Tchau. Uma semana depois, voltou e falou, olha, vendedor voltou com uma oferta um pouquinho a menos, só que ainda assim era mais do que a gente tinha mandado como oferta final. Aí a gente falou, não vamos aceitar. Aí eu falei novamente, essa é a oferta final com armazenamento e sem armazenamento. O mesmo valor. E meu noivo até queria aumentar. Eu falei, não aumenta. Ele falou, não, por que a gente não aumenta então? Tipo, ele ia dar um valor mais alto sem armazenamento do que o valor que eu tinha mandado final com armazenamento, sabe? Aí eu falei, não, você não vai mandar. Eu falei, eu também não vou mandar, então a gente vai deixar assim. Aí eu até mandei e-mail de volta pra Boga e falei, essa é a nossa oferta final, a gente não vai subir, como eu falei, é a final, já tava falando pela segunda vez, a gente realmente não tá interessado. E aí, pela primeira vez, eu falei pra ela o nosso raciocínio do porquê a gente colocou aquele preço. Porque ela sempre só falava o raciocínio dela, sabe? Tipo assim, é um valor, ele não tá pedindo tanto, assim, acima do mercado, não sei o que, não sei o que. Aí eu sempre falei, eu não vou falar pra ela o meu raciocínio até eu precisar falar. E dessa vez eu falei, não vamos mudar o valor, esse é o nosso valor final. Aceita ou a gente não negocia mais. Esse é meu raciocínio. Depois eu mandei outro e-mail, falei, em relação ao seu raciocínio do preço, é isso, aí eu mandei tudo. E ela depois não respondeu. Uma semana depois, que foi essa semana, falou que a oferta foi aceita. E, gente, meu noivo tava assim, falei, tá vendo? Tava te falando que não era pra aumentar. Ele queria mandar um valor maior do que a gente tinha mandado. Sem armazenamento, um valor maior do que eu tinha mandado com armazenamento. Eu falei, não manda. Aí eu mandei o e-mail depois de novo, falei, vai ser esse o valor final mesmo. É isso, a gente não vai aumentar. E aí, finalmente, foi aceito. Daí é isso, gente, que eu tenho de novidade. Então, a gente vai se mudar aqui no prédio mesmo, que é maravilhoso, porque eu amo esse prédio. E o apartamento, eu tava descrevendo o seguinte. É só um quarto a mais, essa é a diferença. Não, gente, tudo é maior. Até minha mãe falou, Roberto, você falou que o apartamento é igual, só tem um quarto a mais. Não é não, ele é bem maior, a sala é maior, a cozinha é maior. O banheiro é maior, gente, é muito maior. Por exemplo, o chuveiro é muito maior. Aqui, vocês estão vendo como a banheira, ela tem essa parede aqui, que a parede tampa
parte da banheira. Tipo, o outro, essa parede aqui vai depois da banheira, sabe? Então, você entra, a banheira, você vê a banheira toda. Aqui é meio que tampado, parte. E aqui o vaso é aqui, tá vendo? Mas o vaso do apartamento novo, ele tem uma porta. Tem aqui o chuveiro e aqui uma porta. Só que maior, tipo, é mais pra trás, sabe, o vaso. Então, o banheiro é maior. O quarto da bebê vai ser enorme, gente. O quarto da bebê é quase o tamanho do quarto nosso aqui agora, nesse apartamento. Também, quando você sai, o elevador, ele sai no apartamento. Não tem o corredor com o apartamento na frente, igual tem o nosso aqui. Daí vai ser ótimo, porque eu posso até decorar o corredor. E tem mais espaço, por exemplo, a máquina de lavar, aqui no nosso, é um armáriozinho assim, que tem a máquina de lavar e secar roupa uma em cima da outra. Nesse apartamento novo, é uma máquina de lavar uma em cima da outra, mas tem um espaço ainda que você entra e você consegue fazer prateleira, colocar produtos de limpeza, sabe? Coisa assim. Então, é maior sim o apartamento. Eu tava na minha cabeça que era, não, mesmo tamanho, só tem um quarto a mais. Mas, realmente, o apartamento, os cômodos são maiores. E eu tô muito feliz. Daí, é isso. Agora eu tenho que pegar um advogado. Acho que eu vou pegar o mesmo advogado que vendeu esse aqui pra gente, porque tem que fazer o contrato, essas coisas, sabe? Aí o plano vai ser, lá na casa, a gente já tá fazendo o quarto da bebê e uma brinquedoteca. A gente tá ficando lindo, lindo, lindo. Ó, vou passar no rosto esse primer aqui da Giorgio Armani. Mas tá ficando muito lindo o quarto da bebê lá na casa. E eu vou fazer tudo branquinho. Eu quis assim, antes eu queria um quarto rosinha. Aí, gente, eu acho que eu vou cansar, sabe? Eu gosto de uma vibe assim mais clean. Aqui pro apartamento, no apartamento novo, se a gente comprar mesmo, né? Eu tô falando as coisas meio que antecipadas. Porque ainda tem coisa pra fazer. A gente não vai vender esse apartamento aqui novo. Ai, por que eu fui tão, assim, na oferta, né? Que eu falei com o meu noivo. Eu falei, olha, eu acho que ele é muito burro de não aceitar a nossa oferta. Porque a nossa oferta dá pra ele um lucro grande. Assim, um lucro de $1 milhão. Em relação, vou passar essa base aqui, em relação a quando ele comprou. E ele comprou, durante todo esse tempo, ele ganhou dinheiro de aluguel, porque ele alugou o apartamento. Então, assim, ele fez o dinheiro do aluguel, ele vai fazer o dinheiro com a venda pra gente. E, além disso tudo, ele ainda não vai gastar dinheiro pagando. Por exemplo, ó, como a gente conhece, né, a broker, e a broker conhece o vendedor, ele não teve nenhum custo de colocar o apartamento à venda no mercado, porque é uma transação feita fora do mercado. Então, assim, o apartamento não tá anunciado, sabe? Online. Quando você anuncia online, você tem custo, né? Você tem que, às vezes, alugar móveis pra poder deixar no apartamento, que é bom você ter as pessoas ir lá pra ver com o apartamento mobiliado. Então, você contrata uma empresa que aluga móveis. Também ele não vai ter o custo de carregar o apartamento, pagar o valor mensal de condomínio e imposto enquanto não vende. O aluguel sai dia 31 de julho, a mulher que tá alugando. E a gente consegue fechar o contrato, colocar o contrato pro dia 31 de julho. Ou seja, ele não vai ter nenhum mês que ele vai ter gasto no apartamento, de condomínio, essas coisas. Então, assim, ele tem muito benefício com a gente. Daí eu falei, baby, eu acho que ele é um imbecil de não aceitar a nossa oferta, porque ele tá tendo tudo que ele precisa. Então por isso que eu fiquei tão firme assim com o valor, sabe? Porque ele precisa mais de mim do que eu preciso dele, sabe? Aquela coisa do tipo, depois eu acho, tem vários apartamentos em Manhattan, depois eu acho outro. E nesse prédio aqui, inclusive, às vezes aparece um outro. Então assim, eu tava bem firme quanto a isso, sabe? Mas ó, gente, eu passei agora o... como que fala? Corretivo? Também da Giorgio Armani. Agora eu vou passar esse negócio aqui no olho, que é da Laura Mercier, Rose Gold o nome. Agora eu vou passar esse aqui, que é a cor caramelo, também da Laura Mercier. E eu vou passar aqui nesse canto aqui, assim, do olho, na parte de trás, de fora, quer dizer. Agora o lápis de sobrancelha. Agora eu vou passar um rímel. Vou agora usar
esse, né, negócio da Milk. Na minha cor é Stoked. Estou pronta, eu vou colocar esse vestido, que eu não amo muito ele não, mas vocês viram já, eu já experimentei, gente, esse vestido com vocês. Ele tem esse negócio aqui, acho que fica muito fechado, tá vendo? Mas eu acho que hoje, como tá inverno, não ligo muito não. Vou colocar agora esse salto aqui da Saint Laurent, que é igual a menina tá vestindo no site. Ela tá com uma roupa assim, toda prateada, sabe? Aí eu vou evitar. Ah, eu gostei desse salto. Agora, no cabelo, eu vou passar esse perfume da Gisou, que eu amo. Deixa o cabelo muito cheiroso. E no corpo eu vou passar o Baccarat, que é meu cheiro da vida. Pronto. Acho que tá bom. E de bolsa, eu vou usar essa bolsa aqui mesmo, da Jimmy Choo. Mas esse vai ser meu look, eu vou botar um casaco agora em cima. Partiu o restaurante. Cheguei aqui que nós vamos comer. Eu adoro esse restaurante japonês. Como eu tô grávida, eu não vou comer comida crua, né? Mas, gente, eu acabei trocando o salto. Esse aqui é mais confortável. E é isso. Barriga. Ui. Voltei pra casa e eu até que tô me achando bem bonita. Ai, gente, tô me achando bonita. Eu não sei se é... Assim, bonita eu digo com vestido, sabe? Nossa, elas me elogiaram muito hoje. As meninas eram eu e mais 5. Todas assim, muito gente boas. Eu adoro elas. Tem uma delas, que é assim, a pessoa que eu sou mais amiga, sabe? A gente vai sair pra assistir um show na Broadway também na segunda. Gente, eu preciso muito comprar um presente pra essa minha amiga, porque ela pagou o show da Broadway pra mim, o meu ingresso, e não foi barato, acho que foi $150. E ela pagou hoje o jantar de todo mundo. Falei assim, gente, você pagou o jantar pra 6, uma conta de 6, ela pagou sozinha, e todo mundo deu cartão, e ela foi e pagou sozinha, sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Ela falou com a moça lá que ela ia pagar tudo. Gente, eu vou ter que comprar um presente pra ela. Eu já tava querendo comprar um presente pra ela, e ela falou também que tem presente pra mim, que eu tô grávida, tem um presente de bebê, que ela vai me dar na segunda-feira. Porque como hoje foi, né, um grupo de meninas, eu não queria dar um presente pra ela na frente de todo mundo, e ela também não queria me dar. Mas agora mesmo que eu vou ter que comprar uma coisa pra ela. E, enfim, gente, é isso. Eu tô me achando bem
bonita agora. Eu até gostei desse vestido. Tá tão feio assim, não. E olha esse neném aqui, gente. Olha essa coisa mais gostosa. Olha essa gotosura. Olha essa gotosura. Oh, meu Deus. Eu sou o neném da mamãe. Te amo, Sara. Oh, gente. Oh, gente. Muito gostoso. Bom, eu não lembro aonde eu estava no assunto quando eu tava atualizando vocês das coisas que aconteceram. Mas vou colocar meu sapato de volta na caixa. Gente, ele é tão lindo. Desculpa de ter falado isso. Mas olha, coisas de mulher. Olha isso aqui. Perfeito, né? E ele tem um salto tamanho maravilhoso. E ele é de tecido. Inclusive tem até que tomar cuidado porque tá saindo aqui na ponta, ó. Ai, gente, não tem nem como consertar isso aqui. Daí tem que tomar cuidado. Mas eu acho esse sapato maravilhoso. Inclusive eu tenho muito que comprar salto alto pra mim. Porque tô em falta de sapato. Ainda mais agora, né? Tipo assim, um salto assim mais confortável igual esse. Todos os meus saltos eu acho que são muito altos. Enfim, eu tava falando do apartamento, né? Aí agora, falando lá da casa. Gente, a casa, o quarto da bebê lá, vai ficar lindo. Como que eu vou fazer? Lá na casa, tá pintando o quarto, que é assim, é o quarto da bebê, tem um banheiro, e o quarto que vai com o banheiro, tipo, é um banheiro com duas portas, sabe? Tem um quarto aqui e um quarto aqui e o banheiro no meio. Aí eu vou fazer o quarto da bebê, o banheiro no meio e o outro quarto é a brinquedoteca. Como é que é lá na casa? Lá na casa tem uma sala que fica no andar dos quartos, que é uma sala que é tipo assim, tem a sala, né? No primeiro andar tem sala, tem mais de uma sala inclusive. Tem sala de TV também em outro lugar, tem várias salas, mas assim, no segundo andar, que é a sala que só tem quarto, tem uma sala que é tipo assim, só da família, sabe? E é uma sala que eventualmente eu quero fazer como uma área de dever de casa. Então, como eu quero ter mais de um filho, a minha ideia é pegar essa sala no segundo andar, que é uma sala que a visita assim não iria ver, sabe? E fazer uma mesa grande. Sabe aquelas mesas grandes que tem, tipo assim, um espaço para você sentar, umas gavetas, um espaço para sentar, umas gavetas, sabe aquela coisa assim? E aí, criançada, bora fazer dever de casa. Aí bota todo mundo junto pra fazer dever de casa. Então eu quero fazer isso nessa sala. Então eventualmente vai ser uma brinquedoteca também, até colocar meias, esse dever de casa. Só que agora, como a sala é separada do quarto, e esse quarto tem um quarto, banheiro e outro quarto, tipo, eu consigo fechar as portas que dão pro corredor e ficar com esse espaço todo só pra bebê, sabe? Então eu acho que quando tem recém-nascido, é melhor eu colocar nesse quarto do que colocar em um outro quarto que não tenha um outro quarto logo do lado, deu pra entender? Porque esse é o único quarto lá na casa que tem um banheiro que é compartilhado. Todos os outros é suíte. Pra eu fazer uma brinquedoteca, tipo, você tem que tirar a criança do quarto, entendeu? Se eu deixar tudo num negócio só, quarto dela, banheiro, brinquedoteca, tipo, eu fecho as portas e fica um espaço só dela, entendeu? É isso que eu tô fazendo lá na casa. Aí a gente tá pintando o quarto, o banheiro, a brinquedoteca. E eventualmente a brinquedoteca vai ser um outro quarto de uma criança. Então, por exemplo, se eu tiver duas meninas, aí eu deixo menina, banheiro e a menina. Aí as duas meninas dividem o banheiro. Se eu tiver dois meninos, aí eu deixo dois meninos dividindo o banheiro no meio. Ou eu posso deixar dois quartos de visita e o banheiro no meio. Sei lá, entendeu? Tipo, dá pra configurar assim. E agora eu acho que é melhor deixar recém-nascido, brinquedoteca pro recém-nascido, entendeu? Aí é isso que eu vou fazer, a gente tá pintando o quarto. Eu quero deixar o quarto da bebê todo branquinho, gente, que eu gosto dessa vibe. Eu acho que a gente tá sabendo gastar muito bem o dinheiro, porque, por exemplo, tudo que a gente tá gastando são coisas que duram, sabe? Não é aquela coisa assim que você paga um mês e no mês que vem você tem que pagar de novo, sabe? Tipo assim, um aluguel ou alguém pra ajudar é muito bom, gente, é muito importante. Só que eu vou ter minha mãe comigo, vou ter minha sogra, sabe? Então, tipo assim, o dinheiro todo que a gente tá gastando é o quê? Apartamento, na casa, em realmente coisas que duram, sabe? E lá na casa, eu comprei um berço muito lindo, só que é um berço branquinho, que dá depois pra usar com o menino.
Também o berço, ele vira cama até os 2, 3 anos, assim, depende do tamanho da criança, né? Posso deixar pro próximo bebê, ou eu posso deixar com ela até 2, 3 anos, depois comprar um berço pro outro, mas assim. Então eu já tô pensando nessas coisas porque eu não quero lá na frente ter que gastar com isso de novo, refazendo o armário, sabe? Uma coisa assim. E o quartinho da bebê lá é branquinho, porque eu quero branquinho, mas não é uma coisa que vai enjoar. Comprar um papel de parede cheio de flor, cheio de borboleta, depois enjoa, sabe? E aí dá 2 anos, tem que pagar de novo alguém pra trocar. Então assim, eu penso muito na durabilidade das coisas. E esse é meu raciocínio em relação a compras assim de bebê. E é isso que tá acontecendo lá na casa também. E, gente, tá ficando muito, muito, muito lindo. Toda hora eu olho pra cá porque eu acho que meu celular tá ali. Porque eu quero mostrar as coisas pra vocês. Mas, nossa, tá ficando muito lindo lá na casa. E aí, como a parede é branca e o berço é branco, o que eu tô fazendo é... Vou colocar uns detalhes em dourado e rosa, sabe? Só pra, tipo assim, ficar mais menina. Mas eu tô muito feliz, gente, com tudo, assim. Tô feliz com a nossa administração financeira em relação aos nossos gastos em relação ao bebê, sabe? Tô feliz como que a gente tá conduzindo as coisas, tô feliz que eu vou ter minha mãe e minha sogra, tô feliz que a gente conseguiu esse apartamento aqui no prédio, gente, que é maravilhoso isso. Feliz com tudo. Aí, uma outra coisa também, gente, que eu tô muito feliz, que é o fato de que nós vamos assinar o casamento daqui a pouco. Assim, semana que vem eu acho que eu já assino. Eu só tô esperando as minhas aulas terminarem presenciais. Uma aula terminou semana passada. Amanhã eu tenho prova dessa aula. Tenho 24 horas pra entregar a prova, então é uma prova feita de casa. E aí eu já me livro um pouco disso. E aí eu tenho mais tempo, a gente pode ir em advogado. Porque eu tava falando com o advogado, assim, pelo Zoom, sabe, essas coisas. Mas eu quero falar com vocês sobre esse negócio do casamento. Mas eu vou falar mais em outro vídeo, em outros detalhes. Com mais detalhes. Mas eu só queria falar pra vocês isso, que eu já vou estar assinando também. Eu tô muito feliz como eu e meu noivo, a gente lidou com isso, sabe? Mas eu vou falar mais com vocês no próximo vlog, talvez, ou no outro, não sei, sobre esse negócio do casamento. Mas eu vou continuar chamando ele de noivo, gente, como eu falei pra vocês. Vou terminar esse vídeo aqui, gente. Foi só mesmo um vídeo de bate-papo. Eu acho que eu tô com sono já. Tem que tomar um banho, tirar essa maquiagem. E é isso, gente. Tô muito feliz. Feliz com tudo, tudo, tudo. Não teria nada, assim, se vocês me perguntassem, Rô, teria alguma coisa que você mudasse na sua vida? Agora, gente, nada. Eu mudaria, tipo, eu deixaria tudo exatamente como eu tô fazendo. Tô muito feliz com tudo. É isso. Amo esse canal. Muito obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada por me ouvirem tagarelar. Mas é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. E um beijo. Tchau.